Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vamos sentando. Jesus, 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 Jesus. Sexta-feira Santa, sexta-feira mais do que especial. Se tem alguém conversando do seu lado, pede para essa pessoa se acalmar agora. Sem respeito humano, pode corrigir essa pessoa, diga, ó. Faça silêncio. Vamos continuar meditando a morte de Cristo. Então é uma grande responsabilidade para nós pregadores falar sobre a morte de Cristo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 27. Mateus 27, 45. Mateus, e você já guarda aí Mateus na sua Bíblia, vamos voltar para ele várias vezes. Mateus 27, versículo 45. Desde a hora sexta até a nona, cobriu-se toda a terra de trevas. Preste atenção, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas em toda a terra. Às 3 horas nós estaremos todos na celebração da paixão, a hora que Jesus entregou sua vida por nós. A igreja vai fazer com que cada um de nós revivamos isso. Leia o texto de novo. Desde a hora sexta até a nona, cobriu-se toda a terra de trevas. Orígenes diz que: eu creio que assim como os outros sinais que acompanharam a paixão de Cristo ocorreram apenas em Jerusalém, também as trevas que cobriram a terra até a hora nona aconteceram apenas na Judeia. Então você imagina, essas trevas que o Evangelho narra aconteceram não no mundo inteiro, mas, segundo Orígenes, a opinião dele, somente na Judeia. E por que ele diz isso? Pois somente em Jerusalém o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Somente em Jerusalém a terra tremeu. As rochas se partiram e os túmulos se abriram e muitos corpos de santos ressuscitaram. Pelo poder de Cristo, no entanto, a escuridão recobriu a terra da Judeia por 3 horas. Mas a luz que ilumina cada igreja de Deus em Cristo brilhou sobre o restante da terra. Então muitas coisas, a natureza, ela também participou da morte de Cristo. A terra tremeu, as rochas se partiram, o sol escureceu, os sepulcros se abriram.
Abra sua Bíblia em 1 João, guarda aí Mateus e vá para 1 João capítulo 1, versículo 5. 1 João, ou melhor, desculpa, João, Evangelho de João. Evangelho segundo João, capítulo 5, capítulo 1, versículo 5. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Volte para Mateus, capítulo 27, versículo 46. Mateus 27, 46. Próximo da hora nona, Jesus exclamou em voz forte: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Vamos dizer juntos: meu Deus, por que me abandonaste? São João Crisóstomo nos ensina que ele fala assim para que todos vejam que até seu último suspiro ele honra a Deus como Pai. E não é adversário de Deus. Jesus não é adversário de Deus. Neste momento Jesus não está brigando com o seu Pai. Falou com a voz da Escritura, bradando um clamor do Salmo. Aqui Jesus está rezando um salmo da Escritura. Assim, até sua última hora, ele atesta a palavra sagrada, oferece esse grito profético em hebraico para que fosse claro e inteligível a eles. E por todas as coisas Jesus mostra como está em unidade com a vontade do Pai. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus se sentiu abandonado pelo seu Pai? Bento XVI diz algo interessante. Como podia o Filho de Deus ser abandonado por Deus? O que significa este brado? E que fique claro que não se trata de um brado de abandono. Jesus está recitando o grande salmo do Israel sofredor. E deste modo assume em si todo o tormento, não só de Israel, mas de todos os homens que sofrem neste mundo pela ausência de Deus. Olha que bonito. Bento XVI está dizendo que quando Jesus diz: meu Pai, por que me abandonaste? Ele está gritando por você. Ele está gritando por mim. Porque diversas vezes na nossa vida nós vamos sentir a ausência de Deus. Eu pergunto para você: em algum momento na sua vida você achou que Deus não estava com você, sim ou não? Em algum momento na sua vida você rezou e achou que Deus não estava te escutando? Jesus gritou por você. Jesus sabia que nesta vida você iria se sentir abandonado por Deus, porque você não o vê, você não o percebe, você não o sente. É claro que Deus nunca te abandonou, porque Ele fez uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mas é bem verdade que você não o vê, você não o sente,
e a experiência é que Deus te abandona. Principalmente quando você está no seu maior sofrimento. Veja que Jesus agora está no seu maior sofrimento e Ele solta o grito, Ele solta o nosso grito: meu Deus, por que me abandonastes? Portanto, Ele leva perante o coração do próprio Deus o brado de angústia do mundo atormentado pela ausência de Deus. Ele identifica-se com Israel sofredor, com a humanidade que sofre por causa da obscuridade de Deus, assume em si o seu brado, o seu tormento, toda a sua necessidade de ajuda e ao mesmo tempo deste modo os transforma. O brado no tormento extremo é simultaneamente certeza da resposta divina, certeza da salvação, não só para o próprio Jesus, mas para nós. Bento 16. Abra sua Bíblia em Mateus 27, versículo 50. Mateus 27, versículo 50. Leia comigo. Jesus de novo lançou um grande brado e entregou a alma. Jesus entregou a alma. Orígenes, se entregar o Espírito fosse simplesmente equivalente a morrer, seria fácil entender a passagem que diz: Ele entregou o Espírito. Mas clamar em alta voz e entregar o Espírito, equivalente a entregar o Espírito nas mãos de Deus. Então, olha que bonito, Jesus estava fazendo uma entrega. Inclinar a cabeça era entregar o Espírito. E isso só os santos podem fazer. Na hora da morte, tranquilamente entregar a Deus sua alma, entregar a Deus seu Espírito. Portanto, se entendemos agora o que significa clamar em alta voz e então entregar o Espírito, isto é, entregá-lo ao Pai. Se entendemos o que é inclinar a cabeça e entregar o Espírito, corramos para manter a conduta de nossa vida, de modo que, em nossa morte, também possamos, como Jesus, clamar em alta voz e entregar o nosso espírito ao Pai. Veja, eu e você, com Jesus, temos que aprender a morrer. Você ainda não sabe como morrer, que você não morreu ainda. Mas Jesus já está nos ensinando como se morre. Se morre se entregando a Deus. Se morre se colocando nas mãos do Pai. Então a morte para nós não pode ser desespero, a morte para nós deve ser uma entrega. Como Santa Teresinha do Menino Jesus: eu não morro, eu entro na vida. Uma entrega, uma passagem. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Antes que a poeira retorne à terra, para se tornar o que era, lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar. E antes que o sopro de vida retorne a Deus que o deu. Olha que bonito isso. Vou ler de novo. Antes que a poeira retorne à terra para se tornar o que era, e antes que o sopro de vida retorne a Deus que o deu. É preciso que nós voltemos para Deus. Portanto, a morte, ela vai ser uma volta para Deus. De Deus nós viemos e para Ele nós precisamos voltar. Jesus tinha vindo do Pai e Ele precisava voltar para o Pai. Esse é o nosso caminho. Viemos de Deus e precisamos voltar para Deus, amém? Jesus sai do Pai,
e volta para o Pai. Portanto, quando ele reclina a cabeça, quando ele entrega o Espírito, ele está se entregando de novo para o seu Pai, em obediência. Mateus 27, versículo de 51 a 52. Mateus 27, 51 a 52. E eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, fenderam-se as rochas, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos justos ressuscitaram. Hilário de Poitiers vai dizer: a terra tremeu, pois a terra não pode conter este homem morto. Olha que bonito. A terra treme porque não pode segurar Cristo. As rochas se partiram, pois a palavra de Deus e a força de sua bondade eterna irromperam, penetrando cada fortaleza e principado. Os túmulos foram abertos, pois os portões da morte foram destrancados. Olha que bonito. Os túmulos foram abertos, pessoas começaram a ressuscitar, porque os cadeados dos sepulcros foram abertos. E vários corpos de santos que tinham adormecido se levantaram, dissipando as sombras da morte e iluminando a escuridão do inferno. Cristo destruiu os despojos da própria morte na ressurreição dos santos, que o viram imediatamente. O centurião e os guardas que testemunharam esse distúrbio de toda a ordem natural, confessaram-no como Filho de Deus. Diga comigo: Jesus, com a sua morte, nos libertou da morte, abriu as cadeias da morte. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. E agora nos manifestou, mediante a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, que destruiu a morte. Diga comigo: Jesus destruiu a morte e suscitou a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Gente, que palavra poderosa. Jesus destrói a morte, Jesus suscita a vida. Então, os mortos que ressuscitam é uma prova. Acabou o poder da morte. Acabou o poder da morte. Eu suscito a vida. Tenham esperança, não tenham mais medo da morte. Eu destruí o poder da morte, eu suscitei o poder da vida novamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mateus 27, versículo de 52 a 53. Mateus 27, 52 a 53. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram, saindo de suas sepulturas. Então você imagina os mortos ressuscitando, meu amigo. Será que deu medo? Imagina você saber que o fulano morreu, de repente você encontrar com ele na rua. Saindo de suas sepulturas, entraram na cidade. Então os mortos saíram dos sepulcros e começaram a entrar nas cidades. Na cidade santa, depois da ressurreição de Jesus, e apareceram a muitas pessoas. E então as pessoas começaram a ver
os mortos. Mas você não tinha morrido? Quem é você? Você está parecendo com fulano de tal. Mas eu sou fulano de tal. Não, mas ele morreu. Apolinário, ele diz assim: o fato de o corpo dos santos ter sido levantado anunciava que a morte de Cristo era, na verdade, a causa da sua vida. Certamente não foram vistos antes da ressurreição do Senhor. Então, detalhe importante, eles ressuscitaram só depois que Cristo ressuscitou. Então não é que eles ressuscitaram enquanto Jesus ainda não tinha ressuscitado. Primeiro ressuscita Cristo e depois eles ressuscitaram esses mortos, entenderam? Veja que é isso que está escrito no versículo 53. Saindo de suas sepulturas, entraram na cidade santa depois da ressurreição de Jesus e apareceram a muitas pessoas. Então o que significa esse fato? A morte de Cristo, na verdade, era a causa da vida. Amém? Era um milagre que Jesus estava fazendo para dizer o seguinte: eu vou trazer vida para vocês. Assim como eu ressuscitei, vocês também vão ressuscitar. Jesus estava dizendo isso para aquele povo e para todos nós. Assim como eu ressuscitei, você também vai ressuscitar. E lembre-se que um dia o seu corpo vai para o caixão. E os bichos vão comer seu corpo. Mas na segunda volta de Cristo, diz a palavra que o teu corpo irá ressuscitar. Não importa se bicho comeu, não importa onde está, seu corpo vai ressuscitar. É promessa. Assim como Cristo ressuscitou, você vai ressuscitar. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 20 a 21. 1 Coríntios 15, de 20 a 21. Mas não, Cristo ressuscitou dentre os mortos, como primícias dos que morreram. Com efeito, se por um homem veio a morte, por um homem vem a ressurreição dos mortos. Através de Adão nós morremos, e através de Cristo nós vivemos. Eu quero que você diga comigo: se por um homem veio a morte, se por Adão veio a morte, por Jesus Cristo vem a ressurreição dos mortos. Amém? Agora vamos para Marcos, que também relata esse episódio. Marcos capítulo 15, versículo 33. Marcos capítulo 15, versículo 33. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas por toda a terra. Aquilo que Mateus já tinha dito, Marcos também fala. Eusébio diz o seguinte: nota que se cumpriu claramente a profecia da paixão de nosso Salvador. Deveria ser um dia em que não haveria luz. Da sexta hora até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. O que significa isso? O entendimento deles também foi obscurecido, de modo que a luz do Evangelho não brilhou em seus corações, e seu amor por Deus esfriou. Essas trevas revelavam as trevas dos seus corações. Os corações daquela gente estavam em trevas. O entendimento deles estava obscurecido. Muitos ali não estavam compreendendo a morte de Cristo, zombavam de Cristo, ridicularizavam de Cristo, blasfemavam Cristo.
Então, ao cair da tarde, brilhou a luz do conhecimento de Cristo, de modo que aqueles que estavam nas trevas e na sombra da morte viram uma grande luz. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Guarda Marcos aí, guarda Marcos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas brilha a luz, é também aquele que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para que irradiássemos o conhecimento do esplendor de Deus que se reflete na face de Cristo. Gente, olha que palavra poderosa. O conhecimento de Deus se reflete na face de Cristo. Eles viram a face de Cristo, mas não quiseram entender. Fecharam os ouvidos, fecharam os olhos. O coração deles estava em trevas. Coloque a mão no seu coração e diga: meu coração não pode estar em trevas. Nunca se esqueça que quando você está em pecado grave, sem desejo de arrependimento, o seu coração está em trevas. Quando você está em pecado grave, sabendo que é grave, sabendo que eu estou fazendo algo que ofende a Deus, e eu não me arrependo, não tenho arrependimento, você e eu adentramos na mesma coisa que estamos vendo aqui. O coração deles estava em trevas, porque vendo a verdade, não quiseram reconhecer a verdade, quiseram continuar na mentira. Assim o teu coração fica em trevas. Você está entendendo, sim ou não? A verdade é a luz. Então, quando você vê a verdade, você precisa deixar a verdade iluminar você. Você precisa deixar a verdade libertar você. Ver a verdade e querer continuar na sua mentira, isso é trevas. Então leia de novo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Leia bem alto comigo. Porque Deus que disse, das trevas brilhe a luz, é também aquele que fez brilhar a sua luz em nossos. Onde é que Deus quer que a luz brilhe? Para que irradiássemos o conhecimento do esplendor de Deus. Então, quando diz as trevas tomaram conta daquele lugar, é porque o coração daquela gente estava em trevas. Marcos capítulo 15, versículo 34. Marcos 15, 34. E à hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Santo Ambrósio, como homem ele duvida, ele experimenta o espanto. Não é sua divindade que está duvidando, mas a sua alma humana. Não teve dificuldade em sentir-se espantado, pois assumira plenamente a humanidade. Ao assumir para si uma alma humana, ele também assumiu as afeições de uma alma. Como Deus, ele não se angustiou, mas como humano, ele podia estar angustiado. Não foi como Deus que morreu, mas como homem. Claro que na mesma pessoa de Cristo é Deus e homem, mas Ambrósio está dizendo que ele estava sofrendo o que a humanidade sofre. Em tudo ele sofreu como nós. Foi em voz humana que ele bradou: meu Deus, por que me abandonaste? Porque ele sabia que o Pai estava com ele. Ele mesmo tinha dito: eu e o Pai somos um. Até mesmo nessa hora,
Como homem, portanto, fala na cruz, carregado conosco nossos terrores. Pois em meio aos perigos é muito humano pensar que estamos abandonados. Como homem, pois ele se angustia, chora e é crucificado. Abra sua Bíblia guarda Marcos aí. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Hebreus capítulo 4, versículo 15. O que está escrito aí? Porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado, as mesmas provações que nós. Então, se nós nos sentimos abandonados, ele quis passar por isso. Então, toda vez que você se sentir abandonado por Deus, lembra da cruz. Marcos capítulo 15, versículo 36. Marcos 15, 36. Um deles correu e ensopou uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de uma vara, deu-lhe para beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Aliás, eu quero também que você guarda Marcos aí, vamos para João. João capítulo 19, versículo 30. João 19, 30. A gente vai ler de novo essa passagem, mas eu já quero trazer. João 19, 30. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse. Então, Marcos acabou de contar que entrega o vinagre para Cristo tomar na cruz. João também relata isso. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. João acrescenta algo que os outros não tinham falado: tudo está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Repete comigo: tudo está consumado. O que significa tudo está consumado? Tudo que foi profetizado está se cumprindo. Você está entendendo? Tudo que foi profetizado agora está se cumprindo. Não ficou nada sem se cumprir. Tudo está consumado. Todas as profecias estão se cumprindo em Cristo, na cruz. São várias as profecias, e uma após uma estão se cumprindo na cruz. Marcos capítulo 15, versículo 38. Marcos 15, 38. O véu do templo rasgou-se então de alto a baixo em duas partes. Gregório de Nazianzo diz: sim, o véu é rasgado, pois as coisas do céu estão sendo reveladas. Olha que bonito. Aquilo que a gente não entendia, agora a gente vai começar a entender. O véu do templo se rasga para dizer: olha, tinham coisas veladas, agora tirou-se o véu. Aquilo que era impossível compreender, agora vai ser revelado. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo de 19 a 20. Hebreus 10, 19 a 20. Por esse motivo, irmãos,
temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno em virtude do sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo que abriu através do véu, isto é, o caminho de seu próprio corpo. Olha que bonito, ele abriu um caminho através do véu, através do seu próprio corpo. Então, através da morte de Cristo, Deus está revelando os mistérios da Sagrada Escritura para nós, das profecias para nós. Em outras palavras, sem Cristo era impossível conhecer as Escrituras de verdade. Sem Cristo era impossível que tudo estivesse desvelado. Agora, com Cristo e com o sacrifício consumado, agora o véu se rasga. Você está entendendo, sim ou não? Vamos agora para, já lemos Mateus, já lemos Marcos, vamos para Lucas, que também narra este evangelho. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Versículo de 44 a 46. Lucas 23, de 44 a 46. Era quase a hora sexta, e em toda a terra houve trevas até a hora nona. É bonito ver que os evangelistas, mesmo escrevendo em horas, em anos diferentes, locais diferentes, eles não se contradizem. E até mesmo quando você acha que eles estão se contradizendo, basta ler com muita atenção e você vai ver que não. Eu, por exemplo, já estou estudando, meditando a pregação que eu vou fazer amanhã, e eu não vou trazer o que eu estudei hoje para amanhã, mas um dos estudos que eu fiz é bonito de ver, porque eu vou pregar amanhã sobre a ressurreição. E parece que os evangelhos se contradizem. Um diz que tinha 2 anjos, o outro fala que tinha um, o outro fala que o anjo estava de pé, o outro fala que estava sentado, um fala uma coisa, o outro fala outra. Aí os santos vão ajudando a gente a entender. Não há discordância. É porque você tem que entender que quando este falou isto, ele estava vendo com essa ótica. E quando ele fala isso, ele não está contradizendo o outro. Então é preciso muita sabedoria, muita calma. Porque muita gente precipitada fala, um contradiz o outro. A Bíblia tem muitas contradições. A palavra de Deus não erra. Até aquilo que você acha que é contradição, pode ter um sentido muito profundo que você desconhece. Lucas 23, 45. Escureceu-se o sol, e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus deu então um brado e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Efrém o sírio diz: Deus foi vitorioso sobre os egípcios e eliminou o caminho dos hebreus com a coluna de fogo no mês de Nisan. Guarda aí Lucas e vamos agora dar um salto lá para Êxodo. Êxodo 13. Segundo livro da Bíblia. Êxodo 13. Versículo de 21 a 22. Êxodo 13, de 21 a 22. O Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvens para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para alumiá-los, de sorte que podiam marchar de dia e de noite. Nunca a coluna de nuvens deixou de preceder o povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Olha que coisa bela. Deus iluminando o caminho do povo de dia e de noite, de dia e de noite. Só que na paixão de Cristo, nós vemos que o sol escureceu. Efrém diz, sobre eles, porque eles retribuíram o mal pelo bem.
Assim como Deus dividiu o mar com Moisés, o Espírito dividiu o véu ao meio. Então olha que bonito, assim como em Moisés o mar foi dividido ao meio, agora o véu do templo é dividido ao meio. Pois eles rejeitaram injustamente e crucificaram o Rei da Glória no Gólgota. Por essa razão, o véu do templo foi rasgado em dois. Os seres criados sofreram com ele o seu sofrimento. O sol escondeu o rosto para não vê-lo quando foi crucificado. Ele recolheu sua luz em si mesmo para morrer com ele. Houve trevas por 3 horas. O sol brilhou novamente, proclamando que seu Senhor haveria de ressuscitar no 3º dia. As montanhas tremeram, os túmulos se abriram, o véu foi rasgado, como se estivessem lamentando em pranto a destruição iminente do lugar. O que Efrém está dizendo é o seguinte: toda a natureza participou da morte de Cristo. Olha que pensamento bonito, é como se o sol não quisesse ver a morte de Cristo. E por isso ele deixou de brilhar sobre Jerusalém. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Nós vamos ver que a criação participa da glória de Deus. Romanos capítulo 8, versículo de 22 a 23. Romanos 8, de 22 a 23. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre como em dores de parto até o presente dia. Então a criação gemeu na morte de Cristo. Não só ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. O véu que se rasgou, segundo Santo Ambrósio, o velho véu é rasgado, para que a igreja possa pendurar os novos véus da sua fé. O véu da sinagoga é removido. Diga comigo, o véu da sinagoga é removido, para que a igreja possa colocar o seu novo véu. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Na verdade, não é essa citação, esquece ela, porque eu também não vou ter tempo de achá-la aqui. Lucas 23, vamos para Lucas 23. Lucas 23, versículo 47. Eu estou analisando a paixão de Cristo com você, tá? Versículos que às vezes a gente não para meditar o que eles significam. E a Sagrada Escritura vai se revelando para nós, vai mostrando os seus significados. Porque senão você só lê esse texto e acha que é aí só acha que é aquele teatrinho da paixão de Cristo. É muito mais profundo, coisa que teatro nenhum consegue mostrar. Filme nenhum consegue mostrar isso aqui. Isso que o Frei está ensinando aqui para vocês, filme nenhum consegue mostrar, por melhor que ele seja. Lucas 23, 47, o que está escrito aí? Vendo o centurião o que acontecia,
deu glória a Deus e disse: na verdade, este homem era um justo. O centurião reconhece um estranho, diz Ambrósio. O centurião reconhece um estranho. O levita não reconhece o seu próprio. O gentil, que é o pagão, o adora, mas o hebreu o nega. Então está acontecendo uma contradição na cruz. Os que eram o povo de Deus não reconhecem a Deus, e os pagãos estão reconhecendo. Era razoável que os pilares do mundo se movessem quando os sumos sacerdotes não acreditavam. Gente, dá para acreditar nisso? Os sumos sacerdotes não acreditavam. Abra sua Bíblia em Mateus 8. Guarda aí Lucas e vai para Mateus 8, de 11 a 12. Mateus 8, de 11 a 12. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus já havia dito isso. O meu próprio povo, a minha própria gente, os homens, os hebreus, o povo de Deus não me reconheceu. Vão para as trevas exteriores, aonde haverá choro e ranger de dente. Por outro lado, os pagãos, aqueles que ninguém imaginava, eles vão se converter. Deixa eu só para fazer você entender essa palavra. Segundo a Bíblia, você é pagão, tá bom? Quem é o povo de Deus na Bíblia? Os judeus. E para você ser judeu, você precisa ter um pai judeu, uma mãe judia. Seus pais são judeus? Então você não é judeu. Logo você, naquela ideia da época, você é pagão. Você é gentil. Nós aqui somos todos gentios. E a Bíblia está dizendo que o povo gentil, eu e você, vamos aderir a Cristo. Enquanto aqueles para o qual Jesus veio, muitos deles fecharão o coração para Cristo. Pegue tua mão bem alta assim e diga: eu aderi a Cristo. Mesmo não sendo daquele povo, tão amado e tão querido, que Jesus veio para eles, mesmo não sendo daquele povo, eu recebi o Evangelho, eu acreditei no Evangelho, eu acreditei em Jesus Cristo, eu abri meu coração para Jesus Cristo. Então a palavra diz para você que você um dia vai se sentar no reino dos céus com Abraão, com Isaque e com Jacó. Esse centurião que se converte na cruz, porque veja, ele é um dos que participa da morte de Cristo. Agora o homem se converte. Que coisa linda, ele se converteu na cruz. Ele não resistiu tanto amor. Como que eu posso resistir isso é muito amor, ele só pode ser Deus. Cirilo de Alexandria, quando o centurião viu o que aconteceu, ele glorificou a Deus. Ele disse: verdadeiramente esse homem era justo. Observem por favor que imediatamente depois de Cristo suportar a paixão na cruz por nós, ele começou a conquistar muitos corações para o conhecimento da verdade. E que bonito, Cristo não perde tempo. Se Cristo achar brecha no teu coração, ele te pega logo. Ele não invade, mas se ele encontrar brecha, ele entra logo. Por isso que quando você só pensou em rezar na madrugada, Cristo falou: eu vou te dar toda a força que você precisa. Ah, mas não vou dar conta, eu vou te ajudar. Porque Deus sabia que a cada madrugada
o seu coração seria iluminado, a sua casa seria iluminada, as trevas iam sair e você ia sair da morte para a ressurreição. O que está acontecendo com você e com milhares de famílias no nosso Brasil e fora do Brasil é que saímos da morte e estamos ressuscitando com Cristo. Quando viu o que aconteceu, ele glorificou a Deus, dizendo: verdadeiramente esse homem era justo. Certos judeus também batiam no peito, pois suas consciências certamente os acusavam. Então os judeus também começaram a se converter ali. O olhar de Cristo talvez os olhava. E a palavra que está, eu quero que você abra, a palavra que está em João capítulo 12, versículo 32, começava a se cumprir. Quando o centurião se converte, a palavra de João capítulo 12, versículo 32 começa a se cumprir. Ah, que palavra linda! E essa palavra, ela vai até o final dos tempos, o seu cumprimento. Essa palavra vai se cumprir na vida de muita gente e já se cumpriu na sua. João capítulo 12, versículo 32. O que está escrito aí? Leia bem alto comigo. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Repete comigo bem forte. E quando Jesus for crucificado, Ele vai atrair todos a Ele. Ergue mais uma vez o seu braço e diga comigo: esta palavra já aconteceu comigo, já se cumpriu na minha vida, porque eu fui atraído por Cristo, e eu não quero sair mais de Cristo. Alguém aqui está querendo sair de Cristo? Alguém aqui não gostou dessa atração? Eu estou apaixonado, eu estou grudado, eu não quero sair mais de jeito nenhum. Porque quando você não está nele, é porque você está nas outras coisas, sim ou não? Então, enquanto a gente não foi atraído por Cristo, é porque a gente estava grudado nas coisas do mundo, na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos, na soberba da vida, como está lá em 1 João capítulo 2, versículo de 15 em diante. Amávamos o mundo, servíamos o mundo, éramos atraídos para as coisas do mundo, mas a partir da hora que Cristo morreu na cruz, ou seja, a partir da hora que eu vi que aquilo era muito amor, a partir da hora que eu entendi que Ele dava a sua vida por mim, por minha causa, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Quando eu comecei a entender que o amor dele é muito maior do que o amor do mundo por mim, porque o mundo não te ama, o mundo só te usa e depois te joga fora, o mundo só quer seu dinheiro e depois te joga na lama. O mundo não quer saber de você. Aliás, quem é o mundo? Me diga o nome do mundo. Quem é essa pessoa? Não é pessoa, é um sistema cruel, de crueldade, de perversidade, que você adentra, onde não tem rosto, onde você se perde a sua essência, perde a sua dignidade. Como filho pródigo, você sai da casa do pai, você vai curtir o mundo, achando que você vai ser feliz. Chegando lá, o que o mundo te oferece? Você curte, só que um dia não tem mais o que fazer, e aquele filho agora está comendo comida de porco, está entre a lama, porque é só isso que o mundo pode te oferecer: comida de porco e lama. Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque até os empregados comem melhor do que eu. E quando ele volta para a casa do pai, ele é atraído para o pai novamente, e o pai sempre acolhe novamente. Não importa quantas vezes você precisar voltar, o pai sempre vai te acolher de volta. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. O amor do Pai, o amor de Cristo atrai o nosso amor. A gente não resiste, a gente volta para casa. O Pai nos abraça, o Pai nos ama, e ali é o lugar onde eu sou verdadeiramente feliz. E agora eu não sou mais capaz de trocar o amor do Pai
pelo amor do mundo, porque o amor do Pai é muito maior. O amor do Pai é muito melhor. É ou não é, minha gente? Azar é o seu se você quiser trocar. Eu não troco mais. Eu não troco mais. E se um dia vocês verem eu trocando, vocês me puxam a orelha para eu acordar, porque provavelmente o diabo entrou no coração. Como Judas, que já pregamos sobre isso, trocou o amor de Cristo por quantas moedas? 30 moedas. Já lemos Mateus, já lemos Marcos, já lemos Lucas, vamos ler João, que narra também esse evangelho. João capítulo 19, versículo 28. Agora você guarda João 19, (28). O que está escrito aí? Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, ele disse: tenho sede. Santo Agostinho explica o que significa tenho sede de Cristo na cruz. A mulher samaritana, junto ao poço, encontrou o Senhor com sede. A samaritana encontrou Jesus com sede. E pelo fato de ele ter sede, quem foi saciada foi ela. Então ela encontra Jesus com sede, e por causa da sede de Cristo, quem é saciada foi ela. Primeiro encontrou o sedento, para que ele pudesse beber da sua fé. A samaritana encontra Cristo sedento, e Cristo bebeu da fé dela. E quando ele estava na cruz, ele disse: eu tenho sede, embora não lhe dessem aquilo que ele tinha sede, pois o que ele tinha sede, era a sede das almas. Então quando Jesus fala tenho sede, na verdade ele estava com sede da minha alma, ele estava com sede da sua alma. E toda vez que você vai na missa, você mata a sede de Jesus. E toda vez que você vai lá no confessionário, você mata a sede de Jesus. E toda vez que você reza um rosário, você mata a sede de Jesus, porque você está se derramando para Ele. Ele bebe da sua fé, Ele bebe da sua alma. Deus tem sede de você, Deus tem sede de mim. E eu tenho sede dele. É o encontro das duas sedes. Santo Agostinho continua. Jesus disse: tenho sede, como se dissesse: ainda há uma coisa que deixastes de fazer, isto é, dar-me o que sois. Pois os judeus eram eles mesmos o vinagre. Aquele vinagre eram os judeus, ou seja, aqueles que fechavam o coração para Cristo. Degenerados que estavam do vinho dos patriarcas e profetas, e cheios como um vaso cheio das maldades deste mundo, com corações como uma esponja. E o que é uma esponja? Ela absorve. Então, aqueles estavam com o coração somente absorvendo as coisas do mundo, as coisas da lei sem Cristo. Cristo não estava com sede de vinagre. Cristo estava com sede do coração deles. E muitos deles não entenderam isso. E tem muita gente da sua família que ainda não entendeu isso. Jesus está com sede de muita gente da sua família. Talvez de gente que mora dentro da sua casa. Jesus não vê a hora de saciar a sede, quando aquela pessoa estiver também aos pés dele.
Guarda aí, João, vamos para Ezequiel. Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, versículo 26. Ezequiel 36, 26. Eu vos darei um coração novo. Essa profecia precisa se cumprir na nossa vida. Eu vos darei um coração novo e vos porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. João 19, 29. João 19, 29. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de sopo, chegaram-lhe à boca. Agostinho ainda continua. Quando ele disse tenho sede, ele buscava a fé de seu próprio povo. Mas porque veio para o que era seu e os seus não receberam, segundo João capítulo 1, versículo 11. Em vez da doçura da fé, deram-lhe o vinagre da incredulidade. O vinagre é a incredulidade. Eu estou pedindo água e vocês me dão vinagre. Eu estou pedindo o seu coração e você me dá a sua incredulidade. Eu estou pedindo a sua fé e você me dá a sua falta de fé. Eles são de fato comparáveis a uma esponja. Algo não sólido, mas inchado, não aberto com acesso reto da confissão, mas oco com voltas tortuosas da traição. É verdade que essa bebida também continha esopo, que é uma erva humilde, que se diz ter uma raiz extremamente forte para se agarrar à rocha. Havia alguns, isto é, entre aquele povo, para os quais este ato sombrio serviu como meio de humilhar suas almas por sua posterior rejeição dele e arrependimento. Aquele que aceitou o esopo com vinagre sabia quem eles eram. Afinal, como outro evangelista testifica, ele até orou por eles quando pendia na cruz e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Guarda aí, João, vamos para Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 41 a 42. Esse povo então está com o coração fechado. Jesus quer a fé deles, eles dão a incredulidade. Lucas 19, 41 a 42. Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo... Gente, olha que bonito, Jesus já tinha chorado antes. Jesus já tinha chorado antes, Jesus já estava percebendo antes. Jesus já sabia que não estava encontrando morada nos corações. E ele disse: se tu também, ao menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz, mas não, isto está oculto aos teus olhos. Vocês não conseguem enxergar. Vocês não conseguem ver o meu amor. A cruz foi o maior ato de amor e vocês não conseguem enxergar. Tudo que Jesus estava fazendo, os milagres, as pregações, tudo era um ato de amor. Eles não conseguiam enxergar, estavam fechados. João, capítulo 19, versículo 30. Nós vamos voltar ao que a gente já leu, João 19, 30. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está
consumado. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito. São Leão Magno diz: está consumado, ou seja, as Escrituras se cumpriram. Não há nada mais a sofrer dessas pessoas furiosas. Sofri tudo o que predisse que sofreria. Os mistérios da fraqueza estão completos. Que se manifestem as provas do poder. E assim ele inclinou a cabeça e entregou o seu espírito e concedeu àquele corpo que seria ressuscitado no terceiro dia o repouso do sono pacífico. São Cirilo de Jerusalém, quando ele bebeu o vinho misturado com mirra e vinagre, disse: está consumado, pois o mistério está cumprido, as coisas estão escritas, que estavam escritas realizaram-se, os pecados são perdoados. Ele veio para isso, para perdoar os pecados, então agora os pecados estão perdoados. Amém? Diga comigo: os pecados foram perdoados. Eusébio de Cesareia disse: ele clamou em alta voz ao Pai: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e partiu livremente do corpo. Não esperou pela morte que tardava. Olha que bonito isso. Ele não esperou pela morte que tardava, por assim dizer, temerosa de vir a ele. A morte tinha medo de Cristo, porque ela sabia que ela seria vencida. Então não foi a morte que veio ao encontro de Cristo, foi Cristo que foi ao encontro dela. A morte estava morrendo de medo. Ao contrário, ele perseguiu a morte. Cristo perseguiu a morte, impeliu-a e pisou sob os seus pés enquanto ela fugia. Então, na verdade, não era Cristo que fugia da morte, era a morte que fugia dele. Ele arrombou as portas eternas do reino sombrios da morte e abriu uma via de retorno à vida para os mortos ali presos com as correntes da morte. Porque o que acontecia com a morte até então? Quem entrava na morte estava lascado, não tinha como sair de lá. E a morte gostava disso. A morte tinha poder sobre nós. Então você imagina a morte, ó, todo mundo é meu. E aí Cristo veio para destruir o poder da morte, ou seja, ele fez um caminho, abriu os portões da morte, para que quem estivesse lá e cresce nele, pudesse sair da morte e encontrar a vida. A morte sabia que seria destruída. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ergue tua mão bem alta e diga bem forte: Cristo venceu a morte. A morte não tem nenhum poder sobre ele. Cristo não fugiu da morte. A morte que temeu Cristo. Abra sua Bíblia em João capítulo 10, versículo de 17 a 18. João 10, 17 a 18. O Pai me ama, porque dou minha vida para a retomar. Eu vou dar minha vida, mas vou tomar de volta. A morte não vai ter poder sobre mim. Eu vou dar, mas eu vou tomar. Igual quando você dá o chocolate para alguém, toma. Eu vou dar, mas eu vou. Você acha que a morte ficou feliz com isso? Azar dela. Versículo 18. Ninguém tira de mim. Ninguém atira de mim. Ninguém atira de mim. Não é ninguém que vai tirar a minha vida. Eu a dou de mim mesmo. Eu tenho poder de a dar. Eu vou dar a minha vida quando eu quiser, por amor. E eu tenho poder de reassumir. Alguém aqui tem o poder de reassumir a vida?
É lindo tudo isso, sim ou não? Eu quero terminar com um pensamento lindo de São Pedro Crisólogo. Preste atenção. Mas que ganham as ovelhas com a morte de seu pastor. Eu pergunto para você, Cristo é o nosso pastor, sim ou não? Você então é o que de Cristo? Você é uma ovelha. A ovelha sem o pastor, ela corre perigo, sim ou não? Então uma ovelha, ela deve escutar a voz do pastor e ficar do ladinho do pastor, porque sem o pastor ela corre perigo. Tanto é que a palavra de Deus vai falar que se uma ovelha se perde, o pastor deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu, porque se ela ficar daquele jeito, o lobo vai encontrar, o lobo vai matar, aquela ovelha vai morrer. Sim ou não? Cristo é o seu pastor? Você reza até o salmo, Ele é o meu pastor. Só que a pergunta agora é a seguinte: que lógica tem se Ele é o nosso pastor e Ele vai se entregar na morte e nós vamos ficar 3 dias sem o pastor? O lobo não vai nos matar? O que vocês acham? Olha para quem está do seu lado e fala: agora eu não entendi. Se nós é ovelha, a gente precisa do pastor, porque a ovelha é um bicho meio sonso. Fala para ele. Ela precisa do pastor. Só que o pastor, beleza, está entregando a vida por nós, mas e nós vamos ficar 3 dias sem o pastor? Que lógica tem nisso? São Pedro Crisólogo diz assim: vemos pelo próprio caso de Cristo, que deixa o rebanho amado à mercê das feras, exposto à rapina e à matança, como de fato os apóstolos experimentaram depois que Jesus entregou a vida por suas ovelhas. Os apóstolos agora pareciam que estavam como ovelhas sem pastor. Pedro tem medo, Pedro foge, Marcos foge, Tiago foge, todo mundo foge, porque agora o pastor foi embora, está preso. Consentindo em sua própria execução, eles se viram arrancados de sua terra e dispersos. O nosso pastor consentiu em morrer, e portanto as ovelhas estão abandonadas. A mesma história se repete no sangue dos mártires, derramado em todo o mundo, nos corpos de cristãos lançados às feras, queimados na fogueira ou atirados em rios. Todo este sofrimento foi ocasionado pela morte de seu pastor. Por que os mártires morrem? Por causa da morte do pastor. Se o pastor tivesse entre nós, essa morte poderia ser evitada. São Pedro Crisólogo continua: mas é morrendo que o teu pastor comprovou o seu amor por ti. Você entendeu, sim ou não? Morrendo ele comprovou que ele ama a ovelha. Quando o perigo ameaça suas ovelhas e ele vê que não pode protegê-las, ele escolhe morrer em vez de ver a desgraça atingir o rebanho. O pastor, na verdade, estava vendo a desgraça atingir o rebanho, e para salvar o rebanho é preciso morrer para salvar vocês. O que eu digo eu? Poderia a própria vida morrer? Eu pergunto para você: a vida pode morrer? O autor da vida pode morrer? Poderia a própria vida morrer se não quisesse? Alguém poderia tirar a vida de seu autor contra a vontade dele? Ele mesmo declarou: tenho o poder de entregar a minha vida, o poder de retomá-la, e ninguém a tira de mim. Morrer, pois, foi a sua própria escolha.
imortal como ele era, permitiu que o matassem. Ao permitir ser preso, ele derrotou o adversário. Então quando Cristo, nosso pastor, nos deixou por um tempo, não era para nos deixar como presa fácil do adversário. Pelo contrário, foi para matar o adversário, foi para destruir o adversário. Foi para isso que Cristo veio. Submetendo-se, venceu-o. Por sua própria execução, ele puniu seu inimigo. E morrendo, abriu o caminho de conquista da morte para todo o seu rebanho. Então, na verdade, a morte não era ele nos abandonando. A morte era ele abrindo um caminho para a gente fugir do diabo. Vocês entenderam, sim ou não? Então agora você responde para o irmão que você perguntou para ele. Agora eu estou entendendo. O pastor não nos deixou. A sua morte era para destruir o nosso inimigo. Era para nos abrir um caminho para que a gente fugisse. Amém? E assim, o bom pastor não perdeu nenhuma de suas ovelhas quando entregou sua vida por elas. Ele não as abandonou, mas as guardou seguras. Ele não as deixou, mas as chamou a segui-lo, conduzindo pelo caminho da morte, através das planícies deste mundo, a transitórios às pastagens da vida. Então o pastor não te abandonou, pelo contrário, ele veio te trazer vida e vida em abundância. Para terminar, abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, capítulo 2. Versículo 14 a 15. Hebreus capítulo 2, de 14 a 15. Porquanto os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue. Também ele participou. A fim de quê? A fim de quê? A fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio. Eu quero que você repita comigo: Jesus veio a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio, e libertar, veja, libertar as ovelhas, libertar nós. Então a morte dele na verdade era a nossa libertação. E libertar, repete, e libertar aqueles que pelo medo da morte estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. Então, minha gente, na verdade o que aconteceu foi o seguinte: na verdade você estava escravo do lobo e o pastor deu a vida por você. Isso nunca aconteceu, nunca vi pastor aí dando vida por ovelha. O nosso pastor, ele deu a vida por você, para destruir aquele que tinha o poder sobre você, a morte, o demônio. Agora a morte não tem mais poder sobre você, o demônio não tem mais poder sobre você. Se você ficar com Cristo, você é vencedor. Obrigado, Jesus. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Jesus te conhece.
Eu sei bem o que tens vivido. Sei também que tens chorado. Ele sabe o seu sofrimento. Eu sei bem o que tens sentido. Pois permaneço. Pois permaneço ao teu lado. Ficou claro o amor de Deus nessa pregação? Entregue teus braços. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama.